Muito bem, chegamos ao final de mais uma sessão ordinária, a 10ª sessão ordinária desse ano de 2018. E hoje nós tivemos 3 projetos aprovados, um que foi adiado para a próxima sessão. Inclusive, o primeiro projeto a ser aprovado foi um projeto mais polêmico, foi um projeto de muita discussão. Eu estou aqui com o Rodrigo para comentar um pouquinho com a gente. O projeto é do Executivo e fala em relação à isenção de impostos para a empresa que faz o transporte municipal aqui na cidade, né, Rodrigo? Me conta um pouquinho como é que foi essa discussão. Olá, Leilane, boa tarde a você, boa tarde a todos que nós assistindo aí pela TV Câmara. Se trata de isenção de um imposto de serviço sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, né? Que no caso aqui em Jacareí é de 3%. Esse imposto agora essa isenção foi aprovada, né, por 7 votos favoráveis e 5 contrários. Vale dizer que essa medida ela é retroativa ao dia 1º de abril desse ano, e vale até dia 31 de dezembro. Quer dizer, a empresa, a concessionária aqui do transporte público tem até o fim do ano para se beneficiar dessa isenção fiscal. Vale dizer que esse assunto não é novo, né, aqui na cidade. No começo desse ano, a própria empresa ela apresentou os dados para a prefeitura falando sobre esse reajuste, porque ele é contratual, quer dizer, ele tem que acontecer todo ano. Esse assunto foi para a prefeitura encaminhou esse trabalho aqui, essa apresentação para a Câmara e também para a Comissão Tarifária, que é a comissão da prefeitura que analisa esse tipo de situação, né, de reajuste, no caso da concessão do serviço de transporte público. Essa comissão chegou a uma conclusão, né, ela emitiu segundo os dados da concessionária, ela pediu um reajuste de mais de 25%. Quer dizer, a tarifa que é de hoje, de R$ 5,10, passaria para R$ 4,10. Desculpa, R$ 4,10 passaria para R$ 5,13, né, um aumento de mais de 25%. Ela alegava aí a redução do número de pagantes, o aumento de não pagantes, inclusive o aumento da extensão das linhas, né, do que é transportado por dia, inclusive do número de passageiros. Isso e também a questão tributária e econômica, devido ao aumento dos salários, enfim, uma questão de organização interna, finança interna da concessionária que teria aumentado aí nos últimos 12 meses. Tal. Isso passou para a comissão chegou a um parecer de que, para não dar o reajuste, para não chegar aos R$ 5,13 e também não deixar a contrapartida, que é o reajuste anual, quer dizer, deixar de fazer o reajuste, chegou a um entendimento, a Comissão Tarifária, a conclusão desse parecer foi nesse sentido que foi aprovado o projeto, ou seja, você não dá um aumento, você mantém a passagem em R$ 4,10 para o passageiro comum, ou seja, aquele que não utiliza o Vale Transporte, mas em contrapartida você aumenta para R$ 4,70 o Vale Transporte, para as empresas que pagam o Vale Transporte para o funcionário. Então não teve aí um aumento, né, real para o passageiro, no bolso do passageiro, mas existiu, né, essa isenção que daí consegue cobrir essa diferença. Inclusive a votação foi bem apertada, foi de 5 contra e 7 a favor, foi bem justo aí, a discussão realmente era essa, né? Não aumenta para o passageiro, mas acontece o aumento aí. Isso, exatamente. E essa contrapartida foi mantida, né? Essa concessão foi feita, quer dizer, 3%, que é o pagamento, que é o recolhimento de qualquer serviço, qualquer empresa prestadora de serviço tem que fazer esse recolhimento. Ela deixa de fazer no período até o final do ano. Mas tem essa questão também que foi colocado aqui muito em plenário, que gerou essa votação que você está falando, 7 votos que foram a favor e 5 contrários, muito em função dessa concessão. Já que, na semana passada, houve um decreto do prefeito mantendo a passagem de R$ 4,10, né, para o passageiro comum, que segundo a empresa representa 60% do volume de passageiros transportados, quer dizer, a maioria, e dentro desses 60%, 90% desses passageiros pertencem à classe C e D e E, são os mais pobres, né, a população mais carente. Enfim, isso foi aprovado, a passagem para o trabalhador comum, né, para o passageiro comum não muda, ela é mantida em 4,10, só que essa contradição, né, que foi colocada, ela é uma compreensão válida, porque ao mesmo tempo que você, nesse caso, está concedendo a isenção, há um remanejamento de receita que é permitido na lei orçamentária. Não é de graça, né? Que exatamente, isso. Que vem de uma dotação orçamentária para execução de obras de pavimentação e drenagem na Avenida Diogo Fontes. Só que houve uma explicação também, aí isso também é a contradição por parte dos vereadores da base, justificando que essa não é uma retirada de recurso.
Haja vista que se trata de uma dotação orçamentária, de uma previsão orçamentária, né? É uma previsão de arrecadação. Então, não é um valor que já está lá guardado nos cofres da prefeitura que ela vai utilizar para retirar isso, para cobrir esse outro valor. Não. Então, como a obra também ela começa esse ano, mas não termina esse ano, então também há a possibilidade desse recurso não ser alocado do seu volume total. Então, por isso, a possibilidade também de não ter esse prejuízo e a obra vai ser concluída. Não vai haver prejuízo para o cronograma dessa obra da Avenida Diogo Fontes. Então, houve essa compensação, essas contradições que foram colocadas aqui em plenário e que fazem parte dessa discussão, né? A gente não pode ficar alheio a esses modos, esses discursos, né? Porque eles realmente são coerentes, são válidos, cada um com seu argumento. Isso foi colocado, haja vista a votação, 7 favoráveis e 5 contrários, é que você vê que não houve o consenso realmente em relação a esse assunto. Foi aprovado, agora depende da sanção do prefeito, né? E a publicação oficial no boletim do município, para que essa medida já entre em vigor e seja retroativa, como a gente estava colocando aqui, a partir do dia 1º de abril. Sim, então não muda aí, né, para o passageiro, como o Rodrigo falou, a passagem continua a 4,10, a votação, o projeto foi aceito aqui, apesar de ter sido uma votação bem apertada, mas o que não muda para você que está em casa acompanhando, que utiliza o transporte municipal, é o preço da passagem, ele continua a R$ 4,10. Um outro projeto, na verdade esse projeto foi adiado mais uma vez, né, Rodrigo, aqui por motivos diferentes, que é o projeto do Paulinho dos Condutores, que é a empresa a empresa amiga do esporte do lazer, foi adiado mais uma vez. Você me falou que não foi pelo mesmo motivo, foi um motivo diferente, né? Isso. Na semana passada, quando o Paulinho dos Condutores colocou esse projeto no plenário, o vereador Valmir chegou a cogitar a possibilidade de pedir o adiamento em função de período eleitoral, criar um certo constrangimento por parte daqueles que fazem a doação, serem também candidatos, muitas vezes, né? Isso criaria aí um certo desconforto para aquele que vai pleitear um cargo eletivo. Só que ele colocou esse assunto na tribuna e não pediu o adiamento. Só que aí o vereador Fernando pegou a ideia e sugeriu o adiamento. Esse adiamento foi feito, tanto que voltou para a sessão de hoje. Só que hoje o adiamento foi por outro motivo, porque o vereador Rodrigo Salomão, durante esse período, no intervalo da sessão passada para essa... intervalo de uma semana. Aí. Exato. Ele buscou, numa lei municipal também, que já existe um projeto exatamente igual, uma lei exatamente que trata sobre esse assunto. Então ele não achou condizente votar um projeto que já existe, uma ideia igual, semelhante, já válida aqui em Jacareí, uma lei municipal. Então aí ele sugeriu, né, aliás, o Ailio Flávio, o vereador do PT, sugeriu o adiamento novamente desse projeto para a sessão da semana que vem, para poder fazer esse entendimento do que se trata essa lei que o vereador Rodrigo apontou. Então vai haver aí uma análise, né, desse projeto e a ideia é que entre na discussão na próxima sessão, na 11ª sessão ordinária na próxima semana. O terceiro projeto foi aprovado por unanimidade, ele é de autoria da presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, e ele fala um pouquinho sobre as contas anuais, né, do prefeito. Isso. Todo ano o Tribunal de Contas do Estado remete à Câmara um parecer sobre as contas, né, as contas tanto do prefeito quanto do presidente da Câmara. E esse parecer, esse documento, ele precisa ser encaminhado para a Câmara para que seja aprovado ou rejeitado. A Câmara precisa dar o aval para esse documento. O que acontece nesse caso é que foi feita uma adequação na lei orgânica no ano passado, dessa própria legislatura, fizeram uma modificação tirando o decurso de prazo. O que significa isso? Existe um prazo para que a Câmara analise essas contas do tribunal. E esse prazo é de 60 dias. Quando esse prazo não é cumprido, na lei anterior, quando esse prazo não era cumprido, era automaticamente aprovado as contas, com algumas ressalvas, claro, alguns pontos jurídicos, diferentemente se o projeto passasse por plenário e fosse aprovado. Mas, enfim, se não fosse discutido, não fosse levado ao plenário, ultrapassou esse prazo, ele automaticamente era aprovado. O que foi alterado nessa lei orgânica do ano passado para cá? Justamente esse prazo, que se a Câmara não vota, se a Câmara não coloca o projeto em plenário, ele vai automaticamente para a votação. Não precisa passar pelo aval da presidência ou da mesa diretora. Ele vai automaticamente para a votação e aí o plenário tem que decidir se aprova ou rejeita. Né? Então, essa foi a alteração, foi aprovada na lei orgânica, mas que precisava da alteração no regimento interno, que também é um outro documento jurídico importante aqui da Casa, que regula as atividades aqui do Legislativo e que precisava também ser alterado. Porque senão você fica com duas peças jurídicas diferentes
não dando um entendimento da prerrogativa que deve ser cumprida. Então foi justamente isso que foi feito hoje, alteração do regimento interno para adequar essa alteração que foi feita no ano passado na lei orgânica. No prazo, né, que acaba caindo e o prazo de 60 dias. Exatamente. E agora, sim, se passar o prazo de 60 dias, esse documento segue automaticamente para discussão no plenário. O plenário tem que decidir se vota, se aceita ou se rejeita as contas do prefeito. Ótimo. E o quarto e último projeto que foi também aprovado por unanimidade, relacionado aí a resolução de número 708/2016, que regulamenta as atividades remuneradas por GDA. Então, isso também foi aprovado, entrou na pauta e foi aprovado na discussão de hoje. Exatamente. Essa função gratificada, né, essa gratificação por desempenho de atividade, é um exercício de um trabalho que é feito por servidores efetivos, né, que não está dentro daquelas atribuições dos cargos que a pessoa passou no concurso público. Então, você fez o concurso público, você tinha as suas atribuições lá previamente definidas, né, aquilo que você tem que fazer. A função gratificada coloca um além, um ônus em cima disso aí, dessas atividades. Então, você vai desempenhar, além das suas atribuições normais do concurso, algumas outras. E são essas outras que estão sendo regulamentadas agora, inclusive com alguns agrupamentos de funções gratificadas que já existiam, que estão passando a ser incorporadas em duas funções. Né? Então, você está reduzindo aí um número considerável de funções gratificadas e dando mais possibilidade para que esses servidores exerçam essa função de maneira mais eficiente e mais qualificada também, inclusive. E um desses pontos que estão sendo aglutinados, que são importantes no desempenho dessas funções, é a função da ouvidoria. Quer dizer, você vai ter um setor, um funcionário, um servidor efetivo, justamente para atender essas demandas externas, né, e traduzir isso para os setores responsáveis aqui da Câmara Municipal, Legislativa, Administração, Comunicação e Jurídico. Né? Então, é uma alteração importante, fundamental, que foi aprovada hoje também por unanimidade, 12 votos favoráveis. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações, ajudou a gente a entender um pouquinho do que foi essa 10ª sessão ordinária aqui na Câmara. Se você quiser rever essa sessão, acompanhe a nossa programação, ela vai ser reprisada durante a nossa grade de programação e continue assistindo a TV Câmara, a TV pública da cidade.